Antes mesmo de termos o canal, o Instagram e nossos mentorados, explicávamos sobre investimento para nossos familiares e amigos. E de cara, já começávamos logo explicando como investir, como escolher uma ação, um fundo imobiliário, como escolher a melhor opção de tesouro direto para a situação daquela pessoa, mas percebemos que cometíamos um grande erro. Apesar de capacitados para investir, notamos que alguns sigam em frente e outros não. Assim, começamos a estudar para entender essa curiosa diferença de por que algumas pessoas continuam e outras não. Depois de algumas análises, reparamos que o que tinha em comum ao grupo que seguia era saber o porquê investir, saber a importância de se investir e a causa bem definida. Seja para ser uma renda extra, seja para se aposentar, para ter liberdade financeira, seja para o que for. O fato é, quando se entende o porquê de fazer determinada coisa, a dedicação, foco, produtividade são muito maiores perante aquelas que, apesar de capacitados, não sabem o porquê e só estavam fazendo por fazer. Era nítido comigo na faculdade as matérias que eu falava: nossa, para que eu preciso aprender isso? Que inútil, por que botaram isso na grade? Ou seja, as que eu não entendia o porquê eu precisava aprender aquilo, os meus resultados eram muito piores em relação àquelas que eu entendia o porquê, aquelas que de fato eu sabia que iam me agregar atuando profissionalmente. Então, trazendo aqui para a nossa realidade, provavelmente para vocês terem tido a iniciativa de fazer um curso de investimentos, foi devido a algum porquê. Vocês têm algum motivo para estar aqui. Mas para afirmar, eu quero lhe mostrar os porquês mais importantes e que provavelmente você até não saiba. E com esses porquês sólidos na sua cabeça, entendendo os benefícios que eles te trazem e, melhor ainda, os riscos que você evita quando investe, eu garanto que o seu rendimento, entendimento e dedicação ao curso aumentarão muito, pois entenderá claramente seus objetivos. Quando o nosso porquê é maior que nossas desculpas, a gente segue em frente. Por isso, agora vamos deixar o nosso porquê gigante, maior que qualquer desculpa que possa vir. Combinado? Essa aula vai ser responsável por você terminar um curso, confie em mim. Vamos então primeiro aos riscos evitados quando você investe e depois ao que ele te proporciona. O primeiro, risco de depender do governo. Por exemplo, se alguém me diz, eu ouço muito: Marcos, eu não pretendo investir ou empreender, mas eu vou trabalhar bastante de carteira assinada e ter um emprego estável. Posso traduzir o que eu entendo quando a pessoa fala isso? Ela está me dizendo que vai trabalhar em média até os seus 65 anos, provavelmente ali de segunda a sexta, pegando o trânsito, às vezes até se debilitando fisicamente, para no futuro, no restinho de vida que sobrar, receber uma aposentadoria menor que seu salário, muitas vezes tendo que continuar a trabalhar. E o pior, a pessoa está contando que quem vai garantir essa qualidade de vida no final da vida é o governo, que é quem justamente vem fazendo má administração desse dinheiro durante anos. Imagina que além dessa dívida que eu estou te mostrando, que não para de crescer, também aumentasse o número de pessoas que recebem a aposentadoria. Pois é isso que acontece. E para piorar, a população está cada vez mais velha, estamos envelhecendo, ou seja, mais pessoas terão que receber aposentadoria, ao passo que diminui o número de jovens contribuintes. Veja esse gráfico. Do lado esquerdo temos a faixa etária atual e no lado direito a projeção de idade que o IBGE fez para 2050. Ah, mas também é só lá em 2050, muito tempo. Em termos de aposentadoria, não acho. É daqui a 28 anos. Em média, tem que se trabalhar 35 anos. Então, para você se aposentar antes de 2050, teria que já estar contribuindo há mais de 7 anos. Sendo que, para se aposentar em 2049, 2048, acho que não mudaria muito. Então, a depender de como será essa condução das contas públicas pelos nossos governantes, pode ser que a Previdência colapse antes. Será que essa conta fecha? Você quer depender disso? Mas tudo bem, considerando que ainda vão continuar pagando a aposentadoria. Eu vou te mostrar aqui um gráfico da atual situação dos aposentados no Brasil. Veja essa situação. A maioria seguiu o planejamento anterior de contar com a aposentadoria do governo. É uma triste realidade, por isso um dos objetivos aqui é reverter esse cenário, aumentando a parcela dos que vivem independentes financeiramente.
Não estou dizendo que necessariamente você precisa ser rico, mas sim que você consiga se planejar e ter um mínimo de conhecimento para alcançar essa liberdade e essa qualidade de vida quando chegar à terceira idade. Bom, quanto ao segundo risco, é depender apenas de uma fonte de renda. Se você depende 100% do seu salário, você está a um passo da pobreza, porque basta um movimento para você perder toda a sua renda. As pessoas que não investem dependem 100% do seu salário, sendo o seu salário dependente 100% da decisão de um superior em te manter na empresa ou não, que por sua vez esse superior depende 100% de uma única empresa. Ou seja, você confia toda a sua renda em apenas uma empresa, o que de certa forma compromete um pouco a sua qualidade de vida, porque causa tensões essa possibilidade de ser mandado embora e perder toda a sua receita. Eu ouço muitas vezes que a bolsa de valores é arriscado e até de fato uma parte dela é cassino, como eu já expliquei. Mas pensa comigo e sejamos sinceros, o que é mais arriscado para você? Cenário 1, depender 100% de uma única fonte de renda, no caso o seu salário. Cenário 2, receber o seu salário, a mesma coisa aqui do cenário 1 por enquanto, mas receber também uma participação dos lucros de Itaú, Ambev, Vale, Vivo. Receber participação de lucros de empresas americanas, nesse caso recebendo em dólar. Receber rendimentos de aluguéis de imóveis através de fundos imobiliários. Rendimentos de investimentos em renda fixa. Geralmente, a resposta é unânime. Cenário 1, o mais arriscado, optando pelo cenário 2. Mas como fazer para conseguir ter uma renda que não precisa empregar meu esforço físico? Basta invertermos o jogo. Agora a caça vai virar o caçador. Você passa a maior parte do seu tempo trabalhando pelo seu dinheiro. E agora, nada mais justo que o seu dinheiro trabalhar para você. E é exatamente isso que vamos fazer. Vamos colocar o nosso dinheiro para trabalhar 24 horas por dia, sem férias, sem 13º, sem descanso nenhum. Ele vai servir a você, vai ser o seu funcionário. Eu não estou falando que salário é ruim, muito pelo contrário. Sem ele você não consegue dinheiro para viver, muito menos para investir. Você vai perceber que no início você trabalhará muito mais pelo seu dinheiro do que ele para você. Será injusto. Ou seja, no início você ainda será dependente 100% do seu salário. E a partir do momento que você começa a botar dinheiro para trabalhar para você, vai se tornando cada vez menos dependente do seu salário, porque agora tem outra fonte de renda o complementando. Então, se antes você dependia 100% de um salário de R$1.000, porém agora recebe R$10 por mês de renda passiva dos investimentos, você agora depende 99% do seu salário. E à medida que você for colocando mais dinheiro para trabalhar para você, ou seja, mais funcionários, essa renda vai aumentando, fazendo então você depender 98%, 97%, 90%, 70%, 50% e assim sucessivamente, até chegar uma hora que você dependerá 0% do seu salário e poderá viver apenas do trabalho do seu dinheiro. Ou seja, os rendimentos serão suficientes para pagar todos os seus custos. Nesse exemplo aqui, nós simulamos quanto renderia um investimento de 7% ao ano em diferentes intervalos de tempo. Em azul escuro está o valor que foi investido, em verde, os juros recebidos. Veja que, no início, o valor do seu salário que você investiu representa a maior parte do seu patrimônio. Porém, à medida que o tempo passa, os juros recebidos passa a ser maior que o próprio dinheiro que colocou. Com o tempo, o dinheiro trabalha melhor do que você. Então, esclarecendo aqui o acordo entre vocês. Para fechar, no início, você vai trabalhar muito pelo seu dinheiro. Você trabalhará 100% e ele 0%. Aos poucos, essa porcentagem vai passando para ele e agora a melhor parte. Quando ele começar a trabalhar 100% e você 0%, essa condição permanecerá para o resto da vida. Ou seja, quando você trabalhava 100% e ele 0%, era uma situação temporária. Mas quando se inverter, agora ele trabalha 100% e você 0%, é uma situação permanente. A partir daqui, você não precisa mais trabalhar por obrigação. Aqui dizemos que você atingiu sua liberdade financeira. Essa é a parte que as pessoas mais gostam de ouvir, mas poucos acreditam de verdade que é possível. Vamos então para o terceiro risco, que para mim é um dos piores, que é o risco de inflação. Você já percebeu que quando você era mais novo, você recebia R$10 e ficava todo satisfeito?
Você ia lá na padaria e voltava com uma coca, uma caixa de bombom, 5 pirulitos, 10 balas e ainda recebia o troco. Experimente fazer isso com o seu filho ou com uma criança hoje. É capaz de ele pedir mais R$ 10 para inteirar e comprar uma bala. Tô brincando. Mas reparem no poder de compra que antes a nota de 10 tinha e hoje não tem mais. É uma diferença muito grande. Isso é devido ao efeito da inflação, que vamos ver com mais detalhe mais para frente. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que por mais que você esteja ralando muito, sendo disciplinado em poupar e consiga juntar 1 milhão, daqui a 10 anos, esse 1 milhão já não vai te garantir mais nada, porque a inflação vai corroendo o seu poder de compra. Para você ter uma ideia, indo na mesma lógica lá dos R$ 10, se você tivesse juntado 1 milhão em 1994 e tivesse guardado debaixo do colchão, hoje o seu dinheiro, por exemplo, teria um poder aquisitivo de R$ 160 mil. Já com investimentos básicos que temos, você consegue ao menos fazer o seu dinheiro acompanhar a inflação, para que o seu 1 milhão mantenha sempre o poder de compra de 1 milhão no futuro. Então aqui fica claro a diferença entre poupar e investir. Poupar é acumular dinheiro, investir é fazê-lo render. Apenas poupar, você corre o risco de perder o poder de compra do seu dinheiro, enquanto investir vai te proteger disso. Entendidos os riscos evitados, vamos aos benefícios de forma rápida, porque você verá ele com mais detalhes ao longo do curso. O primeiro é a renda passiva, que foi a ideia de fazer o seu dinheiro trabalhar para você e virar o seu funcionário. O segundo é o controle do consumismo. Isso aqui é reparado por quase todos os investidores, porque você vai entender como o dinheiro funciona e você passa a ser mais crítico com o que gastar. Você avalia de fato, racionalmente, se vale a pena ou se é melhor investir para que você acelere o seu processo de independência financeira. Sem contar que diminui praticamente 100% as chances de você pegar uma dívida. Porque você vai perceber que dificilmente a rentabilidade dos investimentos será maior que os juros da sua dívida. O terceiro, entendimento de longo prazo. Como você vai fazer um planejamento para aposentadoria ou uma qualidade de vida para o médio prazo, você vai passar a entender que a maioria dos melhores resultados são feitos nessa linha temporal. Entenderá que fazer um pouquinho sempre trará grandes resultados, seja na academia, estudos ou até mesmo no seu próprio desenvolvimento pessoal. Fazer um pouco todos os dias traz mais resultados do que fazer muito poucos dias. Por mais que você malhe um dia com a maior intensidade que você é capaz, o resultado será terrivelmente inferior do que se você malhar um pouquinho todos os dias. Quarto, acelerar o processo de enriquecimento. Investir consegue potencializar o seu enriquecimento, te deixando mais próximo dos seus sonhos e das suas metas. Você consegue perceber o valor disso tudo? Pode até ser que hoje não. Você pode responder não. Mas quer saber qual é o maior arrependimento de quase 100% dos investidores? Não ter começado antes. Eu garanto que depois de você investir, você vai entender exatamente todos esses benefícios que eu te falei e vai complementar citando mais. Como disse, enxergo que investir é um hábito angular. Eu espero você na próxima aula.